Imagine um lugar onde castelos parecem ter saído de contos de fadas. Florestas sussurram antigas lendas e cidades inteiras misturam passado e futuro em perfeita harmonia. Esse lugar existe e se chama Alemanha, o coração pulsante da Europa. Mais do que um país, a Alemanha é uma viagem no tempo. Aqui, cada rua, praça e monumento guarda ecos de histórias que moldaram o mundo. É a terra dos pensadores, dos poetas, dos inventores e dos sonhadores que transformaram ideias em revoluções culturais e científicas. De Berlim, vibrante e criativa, às aldeias encantadas da Baviera, a Alemanha é um mosaico de contrastes. Em um mesmo dia, você pode visitar museus de arte moderna e depois caminhar entre muralhas medievais que resistem há séculos. E não se engane, por trás de sua eficiência e disciplina, existe uma alma profundamente emocional. O povo alemão valoriza a natureza, a música, a boa comida e o prazer simples de viver bem. Quem visita o país se surpreende com o quanto ele vai além dos estereótipos. É um lugar onde a tradição se reinventa todos os dias e onde o respeito pela história anda lado a lado com o olhar para o futuro. Os trens cortam o país como veias de um organismo vivo, conectando cidades cheias de cultura, florestas densas e paisagens que mudam de cor com as estações. E quando o outono chega, a Alemanha se transforma em um quadro dourado, pintado pela própria natureza. Mas talvez o mais impressionante da Alemanha seja a sensação de ordem e liberdade coexistindo. É um país onde tudo parece funcionar, mas onde também há espaço para a arte, a imaginação e a celebração da vida. E é justamente isso que torna essa jornada tão especial. Descobrir que por trás da precisão alemã existe um coração vibrante e criativo, pronto para surpreender. Agora respire fundo, porque nas próximas partes vamos explorar as cidades, os castelos, as curiosidades e as histórias fascinantes que fazem da Alemanha um dos lugares mais incríveis do planeta. Se você ama viajar por cultura, história e beleza, não saia daí, porque o que vem a seguir vai te fazer querer embarcar no primeiro voo para a Europa. A história da Alemanha é tão rica quanto complexa, marcada por momentos de genialidade e também por desafios profundos. É o berço de mentes que mudaram o rumo da humanidade, como Albert Einstein, Beethoven, Goethe e Karl Marx. Cada um, à sua maneira, deixou marcas indeléveis na ciência, na arte e no pensamento moderno. Mas a Alemanha não é feita apenas de nomes famosos, é feita de resiliência. Poucos países se reinventaram tantas vezes e com tanta força. Após guerras devastadoras, ela se reergueu das cinzas, reconstruindo suas cidades e sua identidade com uma determinação impressionante. Um dos símbolos mais poderosos dessa superação é o Muro de Berlim. Durante quase 3 décadas ele dividiu não apenas uma cidade, mas o próprio mundo. E quando caiu em 1989, foi como se toda uma era de medo e separação desabasse junto com ele. Hoje, os fragmentos do muro são lembrança e lição, um lembrete de que nenhuma barreira é eterna. Berlim, a capital, é o retrato vivo dessa transformação. Moderna, vibrante e ao mesmo tempo carregada de história, ela pulsa 24 horas por dia. Museus, murais, galerias e cafés convivem com monumentos que contam os capítulos mais marcantes do século XX. Mas a Alemanha vai muito além de Berlim. No sul, a Baviera parece um conto de fadas. Aldeias com casas coloridas, lagos cristalinos e montanhas cobertas de neve. É lá que está o castelo de Neuschwanstein, a inspiração do castelo da Disney, um dos lugares mais fotografados do mundo. Já no oeste, cidades como Colônia e Frankfurt revelam a força econômica e arquitetônica do país. A Catedral de Colônia, com suas torres góticas que tocam o céu, é um símbolo da fé e da arte alemã. E no norte, Hamburgo e Bremen encantam com seus canais, pontes e o charme marítimo que lembra uma mistura de Amsterdã e Londres. É impossível não se apaixonar pela diversidade de paisagens e culturas que cabem dentro das fronteiras alemãs. Mas antes de continuar essa viagem fascinante, quero te convidar a participar. Se você sonha em conhecer a Alemanha, comente a palavra Alemanha.
Quando eu ver o seu comentário, vou deixar um coraçãozinho porque sei que você será o primeiro da sua família a visitar esse país incrível. Agora que você já comentou, se prepare. Na próxima parte, vamos mergulhar nas tradições, curiosidades e encantos culturais que fazem da Alemanha um dos países mais fascinantes da Terra. A Alemanha é um país de tradições fortes e celebrações únicas, onde cada região tem suas próprias festas, comidas típicas e costumes seculares. Um dos eventos mais famosos do mundo acontece aqui, o Oktoberfest, em Munique. Muito mais do que uma festa da cerveja, é uma celebração da cultura bávara, com música, trajes típicos e um espírito de alegria contagiante. Durante o festival, milhões de pessoas de todas as partes do planeta se reúnem para brindar, cantar e dançar ao som das bandas tradicionais. Mas o verdadeiro encanto está nos detalhes, nas risadas compartilhadas, na comida típica e na hospitalidade que faz qualquer visitante se sentir parte da festa. Falando em gastronomia, a Alemanha tem muito mais a oferecer do que salsichas e cerveja. Cada região possui pratos que refletem seu clima e história. Do pretzel crocante ao strudel de maçã, da sopa de batata aos doces natalinos, a culinária alemã é uma mistura de simplicidade e sabor. O Natal, aliás, é um espetáculo à parte. As cidades se transformam em verdadeiros contos de inverno com luzes, mercados e aromas de canela no ar. Os Christkindlmarkts, mercados natalinos típicos, encantam turistas e locais com seu clima mágico e acolhedor. Outra curiosidade fascinante é o amor dos alemães pela natureza. Mesmo com sua tecnologia avançada, o país valoriza profundamente o meio ambiente. As pessoas costumam fazer trilhas, andar de bicicleta e aproveitar os parques e florestas, especialmente a famosa Floresta Negra, um dos lugares mais misteriosos e belos da Europa. Mas o que mais impressiona é como o povo alemão equilibra trabalho e lazer. A disciplina e a pontualidade são marcas registradas, mas eles também sabem relaxar, aproveitar um bom café na calçada ou uma tarde de sol à beira do rio. E por falar em equilíbrio, a Alemanha é também o berço da filosofia moderna. Nomes como Nietzsche, Kant e Hegel moldaram o pensamento ocidental. É curioso como um país tão racional e técnico também produziu alguns dos pensadores mais profundos e poéticos da história. Essa dualidade entre lógica e emoção, entre tradição e inovação, é o que torna a Alemanha tão fascinante. É um país que vive o presente, mas nunca esquece suas raízes. E se você está curtindo essa jornada pela Alemanha e quer continuar explorando o mundo comigo, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. Assim você não perde os próximos destinos e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Na próxima parte, vamos conhecer o lado artístico, musical e cinematográfico da Alemanha e entender como esse país moldou o mundo da arte e da cultura como poucos. A Alemanha é uma das nações que mais influenciaram a cultura mundial. Quando o assunto é música clássica, por exemplo, nenhum outro país teve tantos gênios em um mesmo território. De Bach a Beethoven, de Wagner a Brahms, cada nota composta aqui ecoa até hoje nos grandes teatros e nas trilhas sonoras da nossa vida. Beethoven, nascido em Bonn, revolucionou a música para sempre. Sua nona sinfonia, com o hino à alegria, é símbolo de esperança e união, e foi escolhida como o hino oficial da União Europeia. Já Bach, o mestre da harmonia e da técnica, é considerado o arquiteto sonoro do barroco. Mas a arte alemã não se limita à música. Nas telas e nas esculturas, nomes como Albrecht Dürer e Caspar David Friedrich deixaram um legado que atravessa séculos. O romantismo alemão, com suas paisagens melancólicas e cheias de alma, influenciou pintores e poetas de todo o mundo. No cinema, a Alemanha foi berço do expressionismo, um movimento que marcou o início do século XX e moldou o estilo visual de Hollywood. Filmes como Metrópolis e O Gabinete do Dr. Caligari são ícones até hoje, e o país continua sendo um polo criativo. Festivais de cinema como o Berlinale em Berlim atraem diretores e artistas de todos os continentes. A Alemanha respira arte, seja nas ruas grafitadas de Berlim ou nas orquestras de Leipzig.
A literatura também tem raízes profundas aqui. Escritores como Goethe e Hermann Hesse exploraram a alma humana com uma profundidade quase filosófica. Suas obras falam sobre liberdade, amor, espiritualidade e o eterno conflito entre razão e emoção. Além disso, a Alemanha moderna celebra a diversidade cultural com orgulho. Cidades como Berlim e Hamburgo se tornaram refúgios criativos para artistas do mundo todo, que encontram aqui um espaço livre para se expressar. E o melhor é que o país consegue unir tradição e inovação com naturalidade. A mesma nação que reverencia Beethoven também celebra DJs, bandas indie e arte de rua. É um lugar onde a cultura nunca para de se reinventar. Então, se você está amando essa viagem pela Alemanha, deixe o seu like agora mesmo. Isso mostra que você está curtindo o conteúdo e me ajuda a continuar criando roteiros que te transportam para os lugares mais incríveis do planeta. Na próxima parte, vamos conhecer o lado mais emocional e humano da Alemanha, suas curiosidades, sua relação com o passado e o que faz desse povo um dos mais admirados do mundo. A Alemanha é um país que carrega cicatrizes profundas, mas também lições poderosas. O povo alemão aprendeu com o passado e transformou a dor em aprendizado. Poucos lugares no mundo tratam a memória com tanto respeito quanto aqui. Cada museu, monumento e praça conta histórias que nos fazem refletir sobre liberdade, humanidade e perdão. Em Berlim, o Memorial do Holocausto é um desses lugares que tocam a alma. Um labirinto de blocos de concreto que convida ao silêncio e à introspecção. É impossível passar por ali sem sentir o peso da história e, ao mesmo tempo, a esperança que nasce da lembrança. Essa capacidade de olhar para o passado com coragem é o que torna a Alemanha tão admirável. Ao invés de apagar os erros, o país os reconhece e ensina às novas gerações a importância da empatia e da paz. É um exemplo para o mundo de maturidade e reconstrução. Mas a Alemanha de hoje é também vibrante, acolhedora e moderna. Os alemães valorizam a liberdade de expressão e o convívio com diferentes culturas. Em cidades cosmopolitas como Berlim e Frankfurt, é comum ouvir dezenas de idiomas nas ruas, um reflexo de um país aberto e globalizado. Ao mesmo tempo, existe um forte senso de comunidade. Nos vilarejos e pequenas cidades, as pessoas ainda se conhecem pelo nome, compartilham colheitas, celebram festivais locais e mantêm viva a tradição do convívio humano. A relação dos alemães com o tempo também é algo curioso. Eles são conhecidos pela pontualidade e eficiência, mas quando chega o fim de semana, tudo desacelera. É o momento de relaxar nos parques, visitar mercados de flores ou simplesmente saborear um café à beira do rio. Outro traço marcante é o amor pela ordem e organização. E não é apenas uma questão cultural. É uma forma de respeito mútuo, de manter a harmonia em um país que preza pela convivência equilibrada. Por isso, viver na Alemanha é experimentar o equilíbrio entre razão e emoção, entre disciplina e liberdade. É um país que pensa com a mente e sente com o coração. E se você está gostando dessa jornada tanto quanto eu, quero te convidar a continuar comigo. Porque nas próximas partes, vamos explorar as curiosidades mais surpreendentes da Alemanha, aquelas que pouca gente conhece, mas que tornam esse país ainda mais fascinante. Você sabia que a Alemanha tem mais de 25.000 castelos espalhados por seu território? Muitos deles foram construídos há séculos e hoje parecem saídos diretamente de um livro de fantasia. Alguns viraram museus, outros hotéis, e há até os que permanecem habitados por famílias nobres que guardam suas tradições há gerações. Outra curiosidade fascinante. O país é um verdadeiro paraíso para quem ama automóveis. A Alemanha é o berço de marcas lendárias como BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi e Volkswagen. E o mais interessante é que, em algumas autoestradas, as famosas Autobahns, não há limite de velocidade. Isso mesmo. É possível dirigir sem restrição, desde que o motorista tenha responsabilidade e controle. Falando em transporte, a Alemanha é conhecida por ter um dos sistemas de trem mais eficientes do mundo.
Os trens interligam praticamente todo o país e são pontuais ao extremo. Há até quem diga que se um trem alemão atrasa 5 minutos, já é motivo para notícia. Mas o país também é um paraíso para os amantes de cerveja. São mais de 1.300 cervejarias produzindo mais de 5.000 tipos diferentes da bebida. A pureza da cerveja é tão importante que existe uma lei desde 1516, o Reinheitsgebot, ou Lei da Pureza da Cerveja, que regula seus ingredientes até hoje. Outro fato curioso é que os alemães levam o meio ambiente muito a sério. A reciclagem é quase um ritual nacional. As pessoas separam meticulosamente o lixo em diferentes categorias, e há multas para quem não respeita as regras. É um verdadeiro exemplo de cidadania e consciência ecológica. E se você pensa que os alemães são sérios o tempo todo, está enganado. Eles adoram o humor, só que é um humor mais sutil, cheio de ironia e inteligência. Basta passar um tempo com eles para perceber que por trás da aparência reservada, existe um povo divertido e acolhedor. Além disso, os alemães amam festas. Além do Oktoberfest, existem festivais de primavera, feiras medievais e festas dedicadas até à colheita de batatas. Sim, eles celebram até a batata, um dos alimentos mais simbólicos e queridos do país. E não dá para esquecer a paixão nacional pelo futebol. Os estádios alemães estão sempre lotados, e a seleção nacional é uma das mais vitoriosas da história, com 4 títulos mundiais. O futebol aqui é mais do que um esporte, é um elo entre gerações. Tudo isso mostra que a Alemanha é muito mais do que um país de regras e tecnologia. É um lugar de tradição, diversão, natureza, cultura e alma vibrante. E se você está curtindo cada curiosidade dessa viagem, deixe o seu like agora mesmo. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e mostra que quer mais roteiros como este. Na próxima parte vamos conhecer a beleza natural da Alemanha. Montanhas, lagos, florestas e paisagens que parecem saídas de um sonho. A natureza alemã é um espetáculo à parte. O país, apesar de sua imagem urbana e industrial, é coberto por uma vasta rede de florestas, rios e montanhas que parecem saídos de contos de fadas. Basta sair um pouco das grandes cidades para encontrar paisagens que misturam harmonia, tranquilidade e beleza quase mística. Um dos lugares mais icônicos é a Floresta Negra, Schwarzwald, no sudoeste do país. Esse imenso território de árvores densas, lagos e vilas de madeira inspirou inúmeras lendas germânicas e histórias dos irmãos Grimm. Caminhar por suas trilhas é como entrar em outro tempo, cercado por neblina, pinheiros e o som distante de sinos de igrejas antigas. No sul, os Alpes bávaros emolduram a fronteira com a Áustria, revelando picos cobertos de neve, vales verdes e vilarejos que parecem pinturas. Ali fica o famoso Castelo de Neuschwanstein, a construção que inspirou o castelo da Disney. Com suas torres brancas e localização majestosa entre montanhas, ele representa o sonho romântico da Alemanha. Mais ao norte, a paisagem muda completamente. O país abriga vastas planícies, rios tranquilos e campos de flores que se estendem até o Mar do Norte e o Báltico. Nessas regiões, os ventos sopram livres e os pôres do sol criam tons dourados que refletem sobre pequenas vilas costeiras e faróis solitários. Outro destaque são os lagos da Baviera, especialmente o lago Königssee, cercado por montanhas altíssimas e águas tão cristalinas que refletem como um espelho. Passeios de barco ali são silenciosos por tradição. Os motores são desligados e o barqueiro toca um pequeno trompete cujo eco reverbera nas montanhas. É pura magia. A Alemanha também é um destino incrível para quem ama trilhas, ciclismo e ecoturismo. O país tem mais de 200.000 quilômetros de trilhas sinalizadas, atravessando parques nacionais, vinhedos e aldeias. A sensação é de liberdade absoluta, com cada caminho revelando uma nova paisagem, uma nova história, uma nova paz. Entre os parques mais impressionantes está o Parque Nacional da Saxônia Suíça, com suas formações rochosas gigantescas e pontes de pedra que parecem flutuar no ar. Do alto da famosa Bastei Bridge, a vista é de tirar o fôlego, uma mistura de beleza natural e engenhosidade humana.
Mas o que torna essas paisagens ainda mais especiais é a forma como os alemães cuidam delas. A conservação ambiental é tratada como prioridade nacional. Florestas são protegidas, rios são limpos regularmente e há programas de reflorestamento em todo o país. É uma relação de respeito e reciprocidade com a natureza. E, curiosamente, muitas dessas áreas inspiraram músicos, pintores e filósofos alemães. Beethoven, Goethe e Caspar David Friedrich encontraram nessas paisagens o combustível para criar obras que marcaram a história da humanidade. Cada pedaço da natureza alemã conta uma história de harmonia entre tradição e modernidade, entre o homem e o meio ambiente, entre o silêncio e a inspiração. A Alemanha é um país que vai muito além do que se vê nos cartões postais. É um território onde a história conversa com o presente, onde a arte floresce entre ruas de pedra e onde a inovação cresce sobre as raízes profundas da tradição. É uma nação que se reconstruiu inúmeras vezes e cada vez se levantou mais forte, mais culta e mais inspiradora. Seu povo carrega um senso de disciplina e respeito pelo coletivo, mas também um amor intenso pela arte, pela música e pela liberdade. Talvez por isso o país tenha dado ao mundo gênios como Beethoven, Bach, Einstein e Goethe, nomes que moldaram a cultura e a ciência mundial. Andar por suas cidades é como folhear um livro vivo. Em cada esquina há uma lembrança, um símbolo, um monumento que conta parte da jornada da humanidade. É impossível visitar a Alemanha e sair dela da mesma forma, porque o país te faz refletir sobre o que significa construir, evoluir e preservar. Mas a Alemanha também é acolhimento, seja nas feiras de Natal iluminadas, nos cafés aquecidos durante o inverno, ou nas ruas coloridas durante a Oktoberfest. O visitante sente o calor humano por trás de uma cultura marcada pela organização e pela excelência. A gastronomia, os festivais e as tradições locais são um convite a mergulhar em uma experiência autêntica, e quando o dia termina, nada é mais mágico do que ouvir um músico de rua tocar um violino sob as luzes suaves de uma cidade medieval. É nesses momentos simples que a alma da Alemanha se revela. E se você chegou até aqui, parabéns. Você acaba de fazer uma viagem por um dos países mais fascinantes do planeta. Um lugar onde cada cidade, cada castelo e cada trilha contam uma parte da história da Europa e do mundo. Mas antes de irmos embora, quero te pedir algo especial. Se você gostou dessa jornada, curta o vídeo agora mesmo. Isso ajuda muito a levar nossa próxima viagem ainda mais longe. E deixa aqui nos comentários a seguinte frase: eu fiquei até o fim porque a Alemanha me encantou. Quando eu ver o seu comentário, vou deixar um coração, porque sei que você vai conhecer esse país incrível pessoalmente um dia.